E o vídeo de hoje ele tá muito bacana, cara, porque a gente vai falar de uma alternativa aí de quem não tem tanto tempo para acompanhar seus ativos diariamente ou semanalmente e mesmo assim quer investir o seu dinheiro. Até porque quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo, ou você que tá chegando agora, sabe que quem investe aí, principalmente como nós aqui do canal, com foco em buy and hold, ou seja, comprar e segurar aquela empresa, né, comprar o negócio mesmo, a gente tem que estar regularmente acompanhando esse ativo, lendo relatório, algumas notícias, né? Até porque se em algum momento esse ativo, essa empresa, ela perdeu os seus fundamentos, a gente tem que avaliar, né, e saber avaliar se aquilo realmente ela perdeu ou não fundamentos, mas identificar se é o momento ou não de retirar ela da nossa carteira, para não prejudicar, a gente não ter uma perca grande, etc e tal. Só que o nosso dia a dia é muito corrido, né? Então, poxa, fica complicado muitas vezes depois do trabalho, você ir lá com vontade de pegar, ler um relatório no final de semana que você poderia estar aproveitando. Então, muita gente que na verdade não trabalha com isso, né? Ou não tem um tempo significativo para ficar acompanhando esse tipo de coisa, para essas pessoas é um pouco complicado estar por dentro do que está acontecendo no mercado. E existe uma alternativa para isso, que a gente possa investir nosso dinheiro atrelado a algum índice ou alguma outra ideia de investimento e que você não precisa estar ali em cima daquelas empresas toda hora. Essa alternativa se chama ETFs, tá certo? Não é um tema muito falado, principalmente aqui no Brasil, isso não é tão forte quanto nos Estados Unidos, até porque o que a gente vê muito falar aqui no Brasil é investir em empresas com foco em dividendos. Mas o que é um ETF? A gente pode imaginar um ETF como um grande fundo. Tá? Ele é negociado em bolsa também, como se fosse uma empresa, mas ele vem mais com uma ideia de gestão passiva. Ou seja, um ETF ele não vai ficar tentando adivinhar qual que vai ser aquela empresa que vai explodir para cima, tá certo? Ele segue uma ideia, um índice muitas vezes. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas para vocês terem uma ideia, o ETF ele não é uma coisa de agora, né? O ETF já existe há muito tempo. E como eu falei, nos Estados Unidos isso é muito forte. Tanto que o primeiro ETF, né? O primeiro ETF comercial aí, que teve sucesso, ele não era brasileiro, né? Ele é um ETF americano. Foi criado lá em 1993, é o SPY. Aqui no Brasil, esse mercado de ETFs, ele foi só começar em 2004. Então veja que, na verdade, ele é muito recente, né? E o primeiro ETF aí foi o PIBB11, que ele replica o índice IBRX50, né? Esse índice mede, né? Ele é uma média das 50 ações mais negociadas e representativas da Bolsa de Valores. Então perceba, é aquilo que a gente vem falando. Ele não tenta adivinhar qual empresa dessas daí vai crescer. Ele só está replicando isso dali. Perfeito? E hoje, para você ter ideia do tamanho do mercado de ETFs, ele ultrapassa aí os seus 11 trilhões de dólares. Ele serve justamente para isso que a gente está falando, né? Você não precisa comprar várias empresas para ter uma diversificação e ficar estudando várias empresas para isso. Você simplesmente compra um ETF, né? Comprando um ETF, a exemplo aqui do IVVB11, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo logo à frente, você está comprando uma cesta bem grande de empresas com uma única cota ali, né? Com uma única participação nesse fundo. Então a tua diversificação, ela já acontece no momento da compra e te livra desse risco não sistêmico, que seria o quê? Risco sistêmico, você que está me assistindo lembra, né? Taxa de juros, por exemplo, uma crise global, são coisas do sistema. A gente não tem como controlar, de certa forma, isso. O risco não sistêmico seria você comprar uma empresa ruim que vai destruir a sua carteira. Então, comprando ETF, como tem muitas empresas ali nessa cesta, esse risco praticamente vai a zero. Porque se uma cair, muito possivelmente uma outra vai subir e compensar isso. E os ETFs, eles podem ter várias vertentes, como eu falei lá no começo do vídeo. Por exemplo, vou pegar aqui com vocês um ETF, o IVVB11, tá certo? Tô aqui no Investidor 10, a gente pode ler aqui, ó, sobre o IVVB11, né? O IVVB11, ele é um ETF que ele replica o S&P 500. Então perceba, o S&P 500, Fundos de Investimento ETF IVVB11, é um ETF listado na B3, aqui na Bolsa do Brasil, que busca refletir o desempenho de mercado de ações dos Estados Unidos por meio da replicação do índice S&P 500. Então, basicamente, o fundo ele vai replicar esse índice. A gente vai ter, por exemplo, o BOVA11, que ele vai replicar o Ibovespa. Nós podemos ter outros fundos, como o ETF Gold 11, também aqui com vocês no Investidor 10. E o Gold 11 ele é um ETF brasileiro listado também na Bolsa, na B3, que busca refletir a variação do preço do ouro. Ou seja, perceba, um é focado lá no mercado americano, as 500 maiores empresas, o outro é focado no ouro. Nós temos o Ibovespa,
nós temos outros ETFs que vão ter outras ideias de aplicações, cada um na sua vertente, a gente pode dizer assim, na sua linha de pensamento. Então eu posso comprar, por exemplo, um ETF que é focado simplesmente em empresas pagadoras de dividendos. A gente pode encontrar um ETF desse, investir, eu vou comprar uma cesta de ações, porque ele é um fundo, e eu vou estar exposto a várias empresas pagadoras de dividendos. Como eu falei, nos Estados Unidos isso é muito mais comum, existem muito mais ETFs do que aqui no Brasil, portanto, com certeza a gente vai ter muito mais opções lá fora, mas é uma forma da gente diversificar. O grande ponto aqui, o grande X da questão é que tem uma taxinha administrativa ali, porque ninguém trabalha de graça, né? Não existe almoço grátis no mercado financeiro. E não é diferente aqui nos casos dos ETFs, tá certo? Mas, por exemplo, o IVVB11 é uma taxa de 0,23% anual. Então não é uma grande taxa, né? Não é uma taxa muito alta. E a gente consegue ficar exposto ali a um conjunto significativo de empresas. Além de que, né, fugindo um pouquinho do tema desse vídeo, a gente tem, por exemplo, ETFs irlandeses, né? Que é uma forma aí da gente pagar menos imposto ao investir em ETFs de forma mais direta, vamos dizer assim, fora do Brasil. Mas não é o tema desse vídeo, seria um tema para um outro vídeo dedicado a ETFs irlandeses, porque ele trata um pouco de outra questão. Mas basicamente, para a gente fechar o conteúdo, qual que é a ideia desse vídeo aqui? É uma realidade no Brasil que muita gente que investe, né, muita gente que está começando a investir, não despende desse tempo todo para ir lá, ler, interpretar um relatório, pesquisar os inúmeros termos que vai ter lá dentro daquele relatório de determinada empresa. Então a gente comprando o ETF meio que está terceirizando isso. Eu estou deixando toda essa tarefa chata para o administrador do fundo, tá certo? E aí a gente vai ter que pagar aquela taxinha para ele, porque ele também não vai trabalhar de graça. Só que além disso, além de terceirizar todo esse estudo, todo esse tempo dedicado a empresas, a gente ao comprar um ETF, né? Você ao comprar um ETF vai estar se expondo a uma quantidade muito maior de empresas do que se comprasse uma empresa de cada vez, tá certo? É claro que a gente não pode estar lá dentro do ETF daí escolhendo quais empresas que a gente vai comprar, né? E a gente também tem que levar em consideração aquilo que ele vai sempre replicar uma ideia, que é a ideia daquele determinado ETF. E ainda assim, né, se a gente pegar algum ETF, a exemplo aqui do IVVB11, tô aqui, né, no comparativo dele com alguns índices, você pode ver que em 10 anos, basicamente aí ele bateu CDI, bateu IFIX, bateu IBOV, bateu IDIV, que é o índice das ações pagadoras de dividendos aqui do Brasil. Então mesmo você investindo em um índice, vamos dizer assim, não querendo bater o mercado, mas acompanhar ele, muitas vezes você acaba assim batendo o mercado mesmo assim. E tudo isso, e terceirizando toda essa parte da decisão de quais empresas serão compradas. Então pro vídeo de hoje é isso, eu agradeço a sua atenção até aqui. Se vocês quiserem algum vídeo falando sobre ETFs irlandeses em específico, existe uma questão tributária, uma jogada tributária ali muito legal, deixa aqui nos comentários que eu posso sim estar trazendo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar para que mais pessoas conheçam o canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que a gente soltar vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.